Boa noite, irmãos. Eu gostaria tanto de falar sem o microfone, mas pode ser que tenha alguém que não vai conseguir me ouvir. Eu vou insistir aqui com o microfone. Nós temos visitas aqui hoje. Eu estou vendo o Carlos aqui, que já é amigo nosso, é irmão, né, Carlos? Há mais algum visitante conosco aqui? Que talvez não seja adventista? Sabe por que eu estou perguntando? É porque hoje eu vou falar de morte. Eu vou falar de sepultura. Eu vou falar de ossos. Eu vou falar do inimigo das trevas. E vou falar também de que você está salvo em Cristo Jesus. Que nada nesse planeta pode tomar você das mãos de Jesus. E o tema nosso é esse, o milênio. Abra sua Bíblia, é uma profecia bíblica. Capítulo 20 de Apocalipse. Nós vamos aqui navegar ao longo desse capítulo, e ele tem tanta revelação, tanto poder, porque a Bíblia, quando revela, ela traz poder para aqueles que a estudam. Acharam aí? Apocalipse 20? Acompanhe comigo os primeiros versos. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Apocalipse 20 tem um poder tremendo. Eu espero que você saia aqui cheio do poder do Espírito Santo, porque o que nós vamos ver aqui hoje é algo muito poderoso. Após a segunda vinda de Jesus, acontecerão coisas terríveis nesse planeta. Terríveis. Antes que a restauração deste planeta pecaminoso seja concluída, haverá um período de 1000 anos. 1000 anos. Eu tenho uma mania de não deixar ninguém cochilar na hora que eu estou falando. E vai ser bom, porque eu preciso de ajuda para você completar as fases para mim. Então, o que vai acontecer, de acordo com Apocalipse 20? O que acontecerá à terra durante esse tempo, os 1000 anos? Onde estará o povo de Deus durante os 1000 anos? Onde estará Satanás durante esses 1000 anos? Uma coisa importantíssima para nós estudarmos o capítulo 20 é aprendermos que há 2 ressurreições. Quantas mesmo que eu falei? 2. Diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição. A primeira. Então, já podemos definir aqui que a primeira ressurreição é só para os salvos, só para os selados, só para aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus. Então, a primeira ressurreição, e quem disse isso tudo para nós foi Jesus, lá em Evangelho de João, capítulo 5, verso 28 e 29. E os que tiverem praticado mal? Para a ressurreição do juízo. Essa é a segunda ressurreição. Primeira é dos justos. A segunda é dos perdidos. Perdidos. E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. O que vai acontecer no início do milênio, o que vai acontecer no meio, durante o milênio e no final do milênio.
Mas quando ocorrerão essas duas ressurreições? Quando? Esse gráfico aqui, por sinal, no final tem um gráfico que quem quiser tirar uma fotografia, tire, guarde. É o presente de Natal antecipado que vocês vão ganhar hoje. Ok? Vai ter uma lâmina aqui, presente de Natal. Vou dizer na hora, agora. Ok? Então, duas ressurreições. A primeira e a segunda. A primeira vai acontecer no início dos 1000 anos. E a segunda vai acontecer no fim dos 1000 anos. Ok? Então, como é que se inicia então os 1000 anos? Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, esse capítulo e esses versos de Tessalonicenses é um presente de Deus, é uma dádiva celestial, que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, e ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha bem, vamos de novo ler o verso. Depois nós, o apóstolo Paulo, se incluindo aos vivos, os que ficarmos, porque na volta de Jesus, ele vai encontrar aqui pessoas vivas, salvas, e vai também ressuscitar, a primeira ressurreição, salvos que estão mortos, vão ser ressuscitados. Olha quem diz ali, depois nós, ele, apóstolo Paulo, já crendo até, alimentando o desejo de que a volta de Jesus fosse nos seus dias, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, para ir entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é o tema de hoje. A Bíblia faz uma revelação tremenda sobre o estado do homem na morte, e é fantástico como a Bíblia ensina isso para nós, mostrando que nós não precisamos ter medo da morte. O cristão que crê em Cristo Jesus não precisa ter medo da morte, porque a garantia da ressurreição já está dada através da cruz do Calvário. Os justos entram à presença de Cristo. Apocalipse 20, verso 4, nós acabamos de ler alguns versos lá do capítulo 20. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Jesus volta, toca a trombeta. Os mortos em Cristo, de acordo com 1 Coríntios 15, ressuscitam primeiro. Essa é a primeira ressurreição. E então junta os que ressuscitaram, que estavam vivos, e leva para a Nova Jerusalém, capítulo 21 do livro de Apocalipse. E durante 1000 anos, os salvos vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Na terra, durante os 1000 anos, os restantes, de acordo com Apocalipse 20, não reviveram até se completasse os 1000 anos. Se os salvos, todos aqueles que creram em Jesus, que estavam mortos, estavam vivos, juntaram-se e foram para Canaã celestial, os perdidos vivos na volta de Jesus morrerão, e os perdidos mortos continuarão mortos durante os 1000 anos. Fique despreocupado que o gráfico daqui a pouco vai nos ajudar a compreender perfeitamente isso. Olha lá, os justos ressuscitados na segunda vinda de Cristo, no início do milênio, estarão com Ele, com Jesus, no céu, durante 1000 anos. Os restantes dos mortos, refere-se àqueles que serão ressuscitados no fim do milênio, a segunda ressurreição, que é a segunda ressurreição, e também é a segunda morte, no final do milênio. Eu estou aqui pensando, para quando nós chegarmos lá no gráfico, vocês vão ver claramente os acontecimentos envolvendo o período dos 1000 anos. Os que ressuscitarem na primeira ressurreição, viverão, me ajudem? Eternamente. Os que ressuscitarem na segunda ressurreição, passarão pela segunda morte, morrendo para sempre. Um detalhe, não está no assunto de hoje, mas você que gosta de pesquisar e estudar, preste atenção.
a segunda morte, Jesus experimentou ela na cruz do Calvário. A segunda morte é a morte eterna, definitiva. E lá na cruz do Calvário, desesperado, pendurado na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu, mas ele ressuscitou e não ficou eternamente morto, porque ele é Deus. É o que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina ao longo desse trimestre. Avançando então, bem-aventurado, feliz e santo é aquele que tem parte. Sabe por que os slides, as lâminas estão insistindo aqui? É porque lá fora dessa igreja, fora do adventismo, eles acreditam que as pessoas vão ter mais de uma ressurreição. Eu me lembro de uma vez, eu não canso de contar isso. Eu estava lá no bairro Santa Helena, no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e tinha uma casa lá com um rádio ligado, e tinha um pregador dizendo lá, e o danado falava rouco ainda: gente, dizia lá o pregador, preocupa não, se você não ressuscitar na primeira. Vocês imaginam o que ele falou, o resto? Você ressuscita na segunda. Eu lá fora na rua, é você que vai ressuscitar na segunda, perdidamente, né? Olha, o engano que Satanás traz dentro de uma revelação tão clara do livro do Apocalipse, confundindo as pessoas. Há muitos que creem que durante os 1000 anos ali, que nós estamos estudando hoje, são 1000 anos de oportunidade. Que se eu não fui para o céu no início da volta de Jesus, da primeira ressurreição, Ele está me dando mais 1000 anos de oportunidade para que eu possa sair da segunda. É brincar com a Bíblia, é afrontar o poder de Deus da palavra. Pronto, parte do gráfico aqui, ó. Primeira ressurreição, segunda ressurreição. Nós lemos alguns versos aqui daquilo que vai acontecer no início dos 1000 anos. O que vai acontecer no início dos 1000 anos? A volta de Jesus, a ressurreição dos justos. Os justos vivos são arrebatados, os ímpios são mortos. 1 Coríntios 15. Satanás, ele é preso e a terra fica desolada. Esses são os acontecimentos no início dos 1000 anos. E durante os 1000 anos? Os 1000 anos, na segunda vinda de Jesus, os ímpios serão destruídos, de acordo com o capítulo 15 de 1 Coríntios, e permanecerão mortos até o fim dos 1000 anos. Isaías, ele viu isso. Isaías 24, verso 1. Anota esses versos. Isaías 24, verso 1. Eis que o Senhor vai devastar. Olha o tom de voz que eu estou colocando aqui, hein? Vai devastar, desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. Porque antes da volta de Jesus, Bárbara, vai cair 7 pragas. Vai moer esse planeta, destruir esse planeta. E a terra vai estar vazia, sem ninguém. Olha um outro verso aqui de Jeremias, que também viu os 1000 anos, o profeta Jeremias. Olhei para a terra, e ele vazia. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Até os profetas do Velho Testamento já tinham visto a revelação dada aqui no capítulo 20 de Apocalipse. Avançando, toda sugestão de que a vida seguirá seu curso normal durante os 1000 anos é o quê? Equivocada. De novo,
essa mensagem do capítulo 20, somente a igreja adventista do sétimo dia, através da própria palavra, da revelação própria dela, e também do espírito de profecia, deixa claro tudo que nós estamos olhando aqui hoje. Ou seja, não há nenhuma oportunidade depois da volta de Jesus, na primeira ressurreição. Não há. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Entendeu, Carlos? Ninguém estará vivo durante o milênio. Portanto, não haverá qualquer outra oportunidade de arrependimento e de salvação durante esse período. Isso precisa acontecer antes da volta de Jesus. Quer se salvar? É agora. Quer ter o seu nome no livro da vida? É agora. Porque durante o milênio, depois da volta de Jesus, depois da primeira ressurreição, acabou. Não há mais graça. E o Apocalipse 20, verso 4, ainda diz o seguinte: enquanto a terra está desolada e vazia, só há alguns versos do Velho Testamento que mostra que haverá corpos espalhados por toda a terra. As aves, de acordo com o Apocalipse também, vão banquetear com as carnes dos cadáveres, espalhado por toda a terra, né? Então, a terra vazia, e lá no céu, o justo no céu, o Apocalipse 20, verso 4 diz assim: vi também tronos lá no céu, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E viveram esses que teve autoridade de julgar, os salvos, os justos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A terra completamente desolada e vazia, os salvos no céu, os perdidos completamente mortos, esperando terminar o milênio, os 1000 anos. E diz a Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo, 1 Coríntios, por favor. Risca na sua Bíblia esses versos que nós vamos ler aqui agora. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. 6, 2. Ou não sabeis que os santos, os justos ali, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios, o quê? Diz aí o verso. Próprio quê? Anjos. Quanto mais as coisas desta vida. Porque quando você chegar lá na Nova Jerusalém, junto com os anjos, junto com Jesus, você vai olhar para um lado, para o outro, e diz o Espírito de profecia que nós vamos ter 3 surpresas lá no céu. A surpresa maior é de você estar lá. A outra surpresa é de não encontrar lá pessoa que você tinha certeza, e ela não está lá. E a última surpresa é de encontrar pessoas lá que vocês, essa aí não vai para o céu não, e lá ela vai estar. O que você vai fazer no céu durante 1000 anos? Nós vamos confirmar a glória de Deus. Nós vamos confirmar a misericórdia de Deus. Nós vamos examinar os livros. Nós vamos julgar e ver a justiça implacável de Deus para todos aqueles que estão no céu e todos aqueles que não estão no céu. Você vai chegar no céu e vai procurar um amigo, um parente. É bom que se diga, há quem pense assim, que quando você chegar no céu, você vai ser tipo um robô. Vai vestir de branco, vai ter um... Como é que chama? Orar. E vai o dia inteiro assim, orando, e cantando, e orando. Desenha o céu como algo enfadonho, horrível e terrível. Não. Você vai chegar lá, Iranildo, e vai sentir falta de pessoas, de conhecidos seus.
E você vai perguntar para o seu anjo ou para o próprio Jesus: cadê fulano? Por que fulano não está aqui? E você será levado aos livros, os livros que a Bíblia diz que lá no céu tem: o livro da vida, o livro da iniquidade e o livro das boas obras. E vai ver lá por que aquela pessoa que você tinha certeza que lá estaria e não está. Nós vamos ter a autoridade, gente. Eu poderia passar a noite inteira com vocês aqui estudando essa palavra, porque essa palavra aqui remete você lá na cruz do Calvário, a autoridade de julgar. E nós vamos examinar então o caso de todos os seres humanos e vamos confirmar que Jesus é misericordioso, que Deus é amor, né? Satanás será aprisionado, de acordo com o verso 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e o lançou num abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os quê? Os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Como já disse no início, antes da volta de Jesus, esse planeta vai ser devastado, destruído pelas 7 pragas. E Satanás alegava para os anjos e alega para os seres humanos aí, que ele é criador, que ele é Deus também. Ele tem 1000 anos para provar a tese dele que ele é criador. E o que ele vai criar? Nada. Porque a terra estará como um abismo. Você pega Gênesis capítulo 1, verso 1, antes de Deus criar o planeta Terra, esse lugar aqui era o quê? Um abismo. Não havia luz, não havia nada. Era um negócio, até que Deus separou luz, treva, água, terra e constituiu o planeta Terra. Assim também será esse planeta durante o milênio. Satanás não ter nenhuma pessoa viva, nenhum ser humano para ele fazer pecar. Ele estará preso pelas circunstâncias de não ter ninguém para ele fazer pecar, porque todos estão no céu, os salvos, e todos os perdidos estão mortos. O termo chave do abismo vem da palavra grega abusos, que significa escuro, deserto, região desolada, um estado completamente de caos. Satanás é preso então por cadeias de circunstâncias. Ninguém estará vivo para ser tentado. Ele passou 6.000 anos trabalhando em prol de destruir a glória de Deus, de alcançar Deus, de atacar Deus, usando as suas criaturas. E agora não tem mais ninguém. E vai ficar 1000 anos aqui, preso, sem ter ninguém para ele poder fazer pecar. Então, esses são os acontecimentos no início do milênio, e esses são os acontecimentos durante o milênio. O justo do céu, julgando, os ímpios mortos, Satanás fica preso, a terra está vazia e desolada. Agora nós vamos estudar então, de acordo com a Bíblia, o que vai acontecer no fim dos 1000 anos. O fim dos 1000 anos se completa com o Apocalipse 21. Começa no 20 e vai para o 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, quando acontecer então a descida da cidade santa, todos os perdidos vão ressuscitar. Todos os perdidos vão ressuscitar para receber. Deixa eu voltar aqui, eu passei. Não, é isso mesmo. Todos os perdidos vão ressuscitar para receber aquilo que eles escolheram, a sua própria destruição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-los para a peleja. E o número desses é como o quê? Areia do mar. Ou seja, quando a cidade santa descer aqui, e de acordo com a Bíblia, já tem até o local próprio, onde os montes vão se fender, vão tornar-se numa planície, e a grande cidade santa vai descer aqui, nesse planeta Terra. Satanás agora, tendo elementos, o que ele mais gosta de fazer é levar o homem a pecar, vai convencê-los. Eles marcharão então pela superfície da terra,
sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas o Apocalipse 20 revela: desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. No final do milênio, acontece a descida da cidade santa. Imediatamente todos os ímpios ressuscitam e eles vão receber a sentença de Deus, a sentença que todos deverão ouvir de acordo com a Bíblia apresenta. E então, enganados por Satanás, olha, nós somos milhares, milhões, somos como a areia do mar, aquela cidade é nossa, vamos invadir aquela cidade. Há alguns textos dos evangelhos que Jesus diz que algumas pessoas vão virar e vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Porque muitos vão correr para os portões da Nova Jerusalém e vão bater nos portões dela: Senhor, abre o portão para mim, porque em teu nome eu fiz isso, aquilo, mostrando obras que eles achavam que era da parte de Deus e contrariamente não o eram, e era a condenação deles mesmos. Jesus até profetizou sobre isso, esse ocorrido que vai acontecer no final dos 1000 anos. Então, Satanás e os seus anjos serão destruídos. Apocalipse 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, dos perdidos, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. De acordo com a palavra, com que a justiça de Deus determinou, aqueles que não querem, não aceitam ser salvos para sempre, não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, serão completamente destruídos nesse dia, no final do milênio, pelo fogo e pelo enxofre. Ellen White diz que os ímpios serão destruídos quase imediatamente, mas Satanás passará dias e dias sendo destruído pelo fogo, devido ao alto índice de maldade e pecado incorporado no seu ser. Passará dias e dias. O grande conflito revela isso para nós no final do grande conflito, no livro O Grande Conflito. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, a morte eterna. Nós temos a primeira morte, que é a sepultura. E essa, no final do milênio, é a última morte, a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Importante chamar a sua atenção para isso. A coisa mais difícil, presta atenção, eu vou falar com você. Carlos, presta atenção, Carlos. A coisa mais difícil desse planeta é perder a salvação. Você tem que fazer um esforço muito grande para perder a salvação. Você tem que buscar o mal, o errado, a quebra dos mandamentos de Deus, para você perder a salvação. Porque a salvação é de graça. Você, quando tem um contato com a pessoa de Jesus Cristo, o seu nome vai direto para o livro da vida. E para removê-lo de lá, passa por um santuário celestial, aonde Jesus, Deus Pai, Espírito Santo, os anjos, trabalham para a manutenção do teu nome lá no livro da vida. É impressionante esse fato. Aqui é a hora da foto. Aqui está o resumo de tudo que eu já falei aqui hoje. E olha que eu falei em 20 minutos, hein? Tudo que eu falei aqui, ó. O que vai acontecer no início do milênio, com a primeira ressurreição, o que vai acontecer durante o milênio e o que vai acontecer no final do milênio com a segunda ressurreição. Pode tirar uma fotinha aí e guardar, que quando você quiser relembrar desse tema, aqui estão os versos bíblicos, todos expostos, para você relembrar e estudar e confirmar tudo que foi falado aqui hoje. Amigos, nós estamos muito perto da volta de Jesus. Nós estamos assim, aceleradamente próximo à volta de Jesus. Falta pouco tempo para nós. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar já foi preparado, está reservado para nós.
Nosso nome já está no livro da vida. O nome de todos vocês já estão no livro da vida. A sua salvação já está certa. Não há o que temer. Cantamos aqui agonia mesmo, isso aqui, agonia mesmo. Não há o que temer. Temer o quê? Você está salvo na pessoa do Senhor Jesus. E todos esses temas que eu falei aqui, de morte, Satanás, preso, fogo, juízo, não tem nada, você está livre. Creia nisso, creia na salvação que o Senhor já lhe concedeu. O livro da vida está no céu, nele estão escritos os nomes de todos que não serão destruídos pelo fogo, pelo lago de fogo. Deus e Jesus querem e anseiam escrever o seu nome nesse livro. Eles não querem que ninguém morra no lago de fogo. Como já disse, só do fato de você estar aqui, procurando estar na presença de Deus, o seu nome já está no livro da vida. Não precisamos passar pela destruição do lago de fogo, porque na cruz do Calvário, tudo foi pago lá. Toda a injustiça, a segunda morte, tudo foi pago lá por você. Você é uma pessoa livre. Você está salvo, meu amigo. Não há o que se preocupar, né? Não há o que se preocupar. Se aprendermos a andar com Cristo aqui, continuaremos a andar com Ele durante toda a eternidade, durante todo o céu. Qual é a decisão que você vai tomar? Você vai para casa hoje normalmente? Vamos fazer a oração final e pronto. Qual é a sua decisão? Aceite, em nome de Jesus, gente, aceite a morte de Cristo em seu lugar, permitindo que Ele capacite a viver a sua vida de obediência nesse mundo antes da volta dEle. De novo, você está salvo, não há mais nada. Nós estamos vivendo, eu até fiz questão de colocar esse gráfico aqui, nós acabamos de estudar agora em 20 minutos, esse pedacinho aqui do gráfico. Olha o tanto de coisas que vão acontecer antes que nós cheguemos aqui ao milênio. Esse gráfico, querem tirar uma foto dele também? Tirem. Nós estamos aqui hoje. Olha as coisas que vão acontecer antes que cheguemos ao milênio. O meu desejo, a minha oração, e eu convido você a ficar de pé agora, a orar junto comigo, agradecer a Deus, porque o seu nome está no livro da vida. Agradecer a Deus que você tenha a certeza da sua salvação. Querido Deus, vimos agora na profecia do Apocalipse 20, a primeira e a segunda ressurreição. Nós vimos que o Senhor nos ama e preparou para nós um lugar especial, de acordo com o capítulo 21 de Apocalipse, que o profeta descreve como ouro, diamante, pedras preciosas, só para dar uma conotação de que é algo que nós nem conseguimos imaginar. Mas Ele quer que nós moremos com Ele, e Ele prometeu estar conosco por toda a eternidade. Não permita que nós percamos essa oportunidade, que nada nesse planeta nos arranque das mãos de Jesus, que nenhum trote fake, nenhum projeto do mal, das trevas, remova-nos das mãos de Jesus. Nos leve para casa, para o descanso dessa noite, na certeza de que nós tivemos um encontro com Ele aqui hoje, através do capítulo 20 do Apocalipse, confirmando a nossa salvação na pessoa do Senhor Jesus. É o que te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus, amém.